significado para nós direito ou poder de mandar, prestigiar ou influenciar, ou influência que uma pessoa exerce sobre outros por seus méritos. No contexto que nós aqui estamos a avaliar, a autoridade de Jesus, ela vai muito além desse conceito que a gente tem dentro de uma visão, vamos dizer assim, social, quando exercido esse poder de forma plena, que tem pessoas que têm suas autoridades, estão debaixo de autoridades, fizeram por onde ter essa autoridade, e aí tem suas obrigações, e nos momentos adequados eles vão usar essa autoridade para exercerem sua função, sua missão. Mas no âmbito espiritual, aí, meu irmão, é só Jesus. Já deu para você entender? No âmbito espiritual, essa autoridade, só Jesus é quem pode fazer alguma coisa por nós. Aleluia. Porque é a autoridade que está acima de toda a autoridade. Aleluia. Ele é o juiz dos juízes. Aleluia. Ele está aqui nesta Glória a Deus. conosco. Amém. Então essa autoridade tem esses significados dentro dessa visão clara, rápida. E essa história da viúva de Naim, ela é rica em significados e nos oferece diversas lições. Jesus se dirige a Naim, uma pequena vila na Galileia. Então nós vamos analisar os versos primeiros entre o 11 e o 12, quando menciona-se que ela estava acompanhado, que ele estava acompanhado com seus discípulos e uma grande multidão. Indica um movimento significativo do ministério de Jesus. Podemos dizer que havia uma projeção muito grande pela pessoa, pelo que ele ensinava, pelo que ele era, representava para todos que ali o seguiam. Evidentemente também pelos milagres, porque eu posso acreditar dessa maneira e você não pode deixar de acreditar dessa maneira também. Andou com Jesus, a qualquer hora tem milagre. Aleluia. Quem está andando com Jesus aqui? Glória a Deus. Andar com Jesus, irmão, é viver uma expectativa. A qualquer hora pode ter milagre. Aleluia, Jesus. A qualquer momento ele pode reverter o quadro e fazer uma grande obra. Dá para você dar glória para Jesus? Glória a Deus. Eu poderia aqui ainda entrar em detalhes da minha cirurgia dentro desse pequeno ponto que eu já toquei aqui. Mas eu quero deixar, quem sabe, para outra oportunidade, que hoje a gente vai continuar no que está aqui no contexto que estamos falando. Então havia uma projeção muito grande do ministério de Jesus, e isso era visível pela quantidade de pessoas que ali estavam com ele. Também algo interessante, que Jesus, quando vai chegando na porta da cidade de Naim, ele se depara com uma tragédia. Os irmãos estão compreendendo isso aí? Porque é uma tragédia que ele vai se deparar. Isso está no versículo número 12, quando a tragédia está justamente à vista dele. E ao se aproximarem dos portões da cidade, Jesus e seus seguidores encontram um cortejo fúnebre, que aqui no caso o enterro. Então, um jovem filho único de uma viúva estava sendo levado à sepultura. Diga assim: levado à sepultura. Levado à sepultura. Então, naquela sociedade, ou naquele contexto, também vocês sabem que se morresse de manhã, tinha que enterrar. Tinha essa história de ficar à noite velando ninguém, como hoje tem o costume. Morreu, enterra. Não tinha essa história de esperar muito. Então, a perca do filho significava muito para aquela viúva, e dentro de um contexto familiar, já que ela dependia do sustento, da segurança daquele jovem, porque o choro, o desespero, isso aqui a gente vai ver mais na frente, é visível dentro desse contexto de um âmbito geral. Então, levando-a a uma situação posterior, aqui dentro de uma visão, ela já estava se enxergando as dificuldades que ela iria passar, quão vulnerável ela iria ficar. Os irmãos concordam com a palavra ou não? Ela também poderia ficar, assim dizer, de forma isolada, socialmente falando, e iria depender literalmente de corações e de pessoas bondosas para lhe ajudar dentro da sociedade. Então aqui a gente pode também perceber que essa mulher, juntamente com esse filho que estava vindo para ser enterrado,
veio uma grande multidão também, que acompanhava. Isso dá para entender também um pouco, que as pessoas estavam comovidas, que as pessoas estavam solícitas com ela, mas não podia fazer nada. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Diga para alguém aí, diga, tem muitos momentos da nossa vida que tem muitas pessoas ao nosso lado, mas estão paradas porque não pode fazer nada. É forte. Isso é realidade. É forte. Tem gente que olha e vai olhar, ficar com pena e não poder fazer nada. É. Era quando eu estava lá no leito. Meu Deus. Pastor Eudes se quebrou. Pergunta ao pastor Eudes quando ele me viu, que ele me relatou depois. Ele me viu graveto, menos 20 quilos, inchado, amarelo, um cara de quem estava defunto mesmo, que eu tenho as fotos. Mas por bondade de Deus, ninguém podia fazer nada, mas o céu iria descer naquele Glória a lugar. Deus. Aleluia. Não baixava infecção no sangue, não baixava infecção na urina, pós-cirúrgico, nada fazia efeito. Mas Jesus chegou numa manhã e disse assim: a partir de hoje você vai viver passos de milagre. Aleluia. Ninguém que me visitou, médico nenhum pode fazer nada, mas eu vou fazer alguma Glória a coisa. Deus. Aleluia. Tem hora que é assim, meus irmãos. É. Vem multidão, vem gente, mas só Jesus é quem vai poder fazer alguma coisa. Aleluia. Quando Jesus quer travar as coisas que estão ao nosso lado, Ele trava. É. Ele deixa a gente com um sentimento de solitário e de solidão, mas Ele não está longe, Ele está perto. Aleluia. Glória a Deus. Jesus pode até afastar pessoas, mas Ele não se afasta. Aleluia. Jesus pode afastar pessoas, mas Ele não se afasta de nós. Glória a Deus. Jesus me surpreende e surpreende vocês. É assim que Ele quer fazer sempre. Aleluia. Então aqui a gente vai ter essa percepção clara, que esse acompanhamento a esse cortejo mostra esses detalhes dessas pessoas que estavam seguindo aquele triste caminho com essa viúva. Mas eu quero dar ênfase justamente ao desenvolvimento do tema, onde só Jesus com sua autoridade pode falar. Diga assim: só Jesus pode, Só Jesus pode, com sua autoridade, com sua autoridade, falar falar o que falou o que falou e fazer fazer o que fez no enterro. no enterro. Aleluia. Só Jesus revoluciona o enterro. Glória a Deus. Só Jesus é quem poderia revolucionar aquele enterro. É. Isso que eu vou mostrar para vocês é justamente o que eu vi nesse texto. Quando assim estávamos preparando a palavra, eu poderia estar pregando lá no tema diretamente em Jeremias. Poderia também ter procurado outro assunto, mas eu fiquei onde o Espírito Santo de Deus me deixou confortável para pregar. E meditando nesse assunto, o Senhor foi me fazendo enxergar com essa profundidade tão simples para poder transmitir para os irmãos e não deixar nenhuma dúvida. Jesus, ele, nesse contexto, eu irei repetir porque é didático, não quero que você repita, nem estou duvidando que você não está entendendo. Mas a forma de repetir é somente para que você avalie e entenda melhor e não esqueça da frase. Amém. Eu quero destacar o desenvolvimento neste ponto, onde só Jesus com sua autoridade Aleluia. pode falar o que falou e fazer o que ele fez no enterro. Aleluia, Jesus. Essa frase é importante para o desenvolvimento do assunto, porque vai ficar entre o versículo 13, 14 e 15. Desenvolvimento da mensagem propriamente dita. De início, nós vamos iniciar no versículo 13, veja aí. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Quem pode dizer amém? Ninguém foi incomodar o mestre, ninguém fez clamor ao mestre, ninguém foi ao encontro do mestre para pedir para ele fazer alguma coisa. Jesus viu e ponto final. Quem pode dizer amém? Amém. Tem casos, irmãos, que aqui se revela a multiforme graça de Jesus como ele operou. A gente quer entender uma fórmula. Jesus não tem fórmula, ele tem graça. Vou repetir: Jesus não tem fórmula, ele tem graça. Glória a Deus. Ele tem misericórdia. Aleluia. Ele tem bondade, compaixão. Amém, Jesus. É isso que envolve o ministério de Jesus, não tem fórmula. Se formos analisar outros textos em que Jesus fez algo por alguém sem alguém nem conhecê-lo, nesse contexto também a gente vai ter quase essa mesma percepção. Jesus está chegando numa cidade, do outro lado estava chegando um enterro, e aí eu pergunto:
Quem estava vindo enterrar um filho, com muita gente chorando. Qual era a atenção que ia dar a Jesus? Ele chegando, já deu para você entender? Jesus para inteiro, faz a obra, porque ele vai chamar a atenção para ele. Glória a Deus. Dá para entender isso aqui? Amém. Tem coisas que Jesus faz assim, para que as coisas voltem para ele. Ele vai fazer uma coisa grande no meio do caos, no meio da destruição, no meio de um enterro. Aleluia. Então aqui a gente vai poder perceber que essa compaixão de Jesus ao vê-la chorar. Lucas ele enfatiza a compaixão de Jesus ao vê-la. O Senhor teve compaixão dela. A palavra grega aqui a gente procura entender, não para ficar bonita a mensagem, mas para poder entender no original o que esse sentimento de Jesus representa. Porque tem tradução NTLH que diz que Jesus teve pena dela. Irmão, fica muito barato Jesus sentir pena de alguém, né? Essas traduções que não são traduções, são paráfrases, né? São paráfrases para facilitar o entendimento. É texto que a gente vai entender como a Bíblia viva. São paráfrases para facilitar o entendimento. Não é propriamente uma tradução. Então a gente vai poder perceber, dentro dessa palavra compaixão, remete a um sentimento profundo e visceral. Diga assim, sentimento profundo, e visceral. Visceral é justamente aquilo que está nas nossas entranhas. É uma dor que vai no âmago da alma, pelo próximo. Os irmãos, dá para entender isso aqui, irmão? Amém. É esse sentimento que vai no profundo, no visceral, nas entranhas, lá dentro da alma. Aqui diz assim, de passagem quase físico, de misericórdia e preocupação. Lucas acrescenta isso aqui dentro de um contexto de análise desse versículo e desse entendimento. Não é apenas um sentir dó, mas uma compaixão. Diga assim, mais uma compaixão. Mais uma compaixão. Repita forte, diga mais uma compaixão. Mais uma compaixão. Diga assim, ativa, que leva à ação. Que leva à ação. O que Glória a moveu Jesus vai levar ele a agir. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele sente e despreza. Ele sente compaixão e imediatamente ele vai entrar em ação. Você crê que o seu Jesus é assim ou não? Amém. Glória a Quem Deus. aqui nessa tarde crê que Jesus sente, mas age também? Glória a Deus. Então aqui a gente vai vendo como é importante analisar esses 3 versículos para destacarmos justamente agora o choro nesse contexto, nesse caso. Era um choro de separação. Quem concorda comigo aqui? Também um choro de desespero. Jesus vai diretamente a ela e diz para ela: não chores. Repita assim, não chores. Não chores. Irmão, já imaginou? Você chega no funeral e diga para alguém chorar, é mais fácil você levar a pista. Como quem diz assim, mas pronto, eu estou com um sentimento desse, a pessoa vai dizer, não chore, assim, vai. Eu perdi pai, já perdi mãe. A gente sabe a dor, sabe o contexto do que é um momento como esse. Aí eu, como pastor, chego às vezes para fazer algum trabalho fúnebre. Irmãos, eu não chego para dizer uma palavra dessa, eu não sou nem louco. Eu chego todo sem jeito. A única coisa que eu tento oferecer logo é uma oração, para poder quebrar o gelo e poder ter uma conversa com a pessoa que está chorando. Porque afinal de contas, aquele é um momento que posso dizer assim, único, de dor, de pesar, e se expressa com lágrima. E quem é maluco de chegar e dizer não chore, é assim mesmo. Não, irmãos. Jesus, quando diz não chore, é porque ele tem autoridade dentro de um enterro para dizer essa palavra. Glória a Deus. Só Jesus pode, em determinados momentos, chegar e dizer: não faça isso, não faça aquilo. No contexto, ele está dizendo: não chore. Aleluia. Então podemos assim dizer que só manda parar de chorar
numa ocasião como essa, quem tem autoridade para resolver o problema naquele enterro? Aleluia. Quem crê no poder dessa palavra? Glória a Deus. Eu não sei qual é o enterro, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o choro, mas de uma coisa eu sei: Jesus pode chegar segundo a sua soberania para fazer uma coisa grande Glória a acontecer. Deus, eu creio, Pai. Só Jesus tem autoridade para chegar em determinados momentos e dizer não faça, e trava tudo. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus está dizendo para ela, irmãozinho, não chores, é porque já estava na sua previsão o quê? Parar o enterro e chegar onde o defunto estava. Porque uma palavra nesse contexto, quando diz não chore, é porque Jesus é aquele que chega dizendo: eu tenho esperança. Aleluia. Que pode dar glória? Tem ou não tem esperança? Glória a Deus. E ele chega com autoridade. Porque às vezes, irmão Margarete, não é só o choro representativo por lágrimas, mas tem choro de alma, tem choro de angústia, que não se revela a ninguém, mas na solidão de um quarto, na solidão de uma casa, na solidão de uma madrugada, na solidão de uma sala, quando não tem ninguém. Aleluia. E quantas situações não é assim na nossa vida? Você está vendo o enterro e não tem como ninguém parar. Você está seguindo dia a dia a sepultura lá na frente, aguarda o filho, e a gente não tem o que fazer nada. Mas ainda ele chega no quarto. Diga para alguém do seu lado, diga: ele chega no quarto, ele chega na casa, ele chega na alma, ele chega na angústia. Porque ele é aquele que diz para mim e para você: não chore, eu tenho algo maior. Não chore, aguarda um pouquinho. Não chore, não chore, não chore. Eu sou a esperança, eu posso fazer algo. Aleluia. Glória a Deus. Ai, a sobra da gás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa ordem em meio a grande tragédia. E que grande tragédia demonstra a autoridade e o poder de Jesus. Aleluia. Você crê nisso aqui? Amém, Pai. Jesus vai além das circunstâncias humanas. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quando eu digo que Jesus vai, irmãos, Eu creio. além das circunstâncias humanas, é porque ele vai entrar com sobrenatural. Aleluia. Quem pode dar glória para Jesus? Amém. Glória a Deus. As circunstâncias humanas já não podem fazer nada. É aí que a gente crê no sobrenatural. Aleluia. Glória a É Deus. aí que a gente entende que Jesus vem de maneira sobrenatural e pode fazer coisa grande acontecer na tua vida, na tua família, na tua alma. Quem pode dar glória para Jesus? Porque esse é o Senhor que nós cremos e nós assim professamos. Amém, Pai. Eita, glória. O segundo ponto está no versículo 14. Quando fala do toque no caixão, que a primeira parte já deu para ficar bem claro. Só Jesus pode fazer, falar e fazer o que fez no enterro, porque ele tem autoridade. Aleluia. Na primeira ele chega para a mulher, manda ela não chorar. Eu não tenho dúvida que ela parou. Você crê assim ou não? Você crê assim? Amém. Eu não tenho dúvida que ela parou. Se Jesus disse para de chorar, eu tenho certeza que ela parou. Aleluia. Ela pode ter ficado soluçando, mas chorando não. Ela pode ter pego um paninho no círculo de oração e jogado a lágrima. Mas Jesus travou o choro. Aleluia. Porque a palavra não chores, eu vou botar isso aqui para não perder o que eu ia dizer. Essa palavra não chores, ela entra na alma e pode dizer amém. Amém. Glória a E Deus. trava a lágrima. Porque o Jesus que diz não chora, ele está tratando da alma. Ele está tratando de um desespero. Verdade. Ele está tratando de uma crise espiritual, mental, psicológica. De pavor e de medo.
de incerteza. Jesus trava tudo isso quando ele diz: não chore. Aleluia. Aí a sombra da igreja. Aleluia, Jesus. Aí no segundo ponto diz: o toque do caixão, verso 14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que levavam, disse: jovem, até te digo, levanta-te. Aleluia. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Jesus se aproxima e toca no caixão. São movimentos de ação. A palavra, Jesus só vai usar duas frases aqui, que é: não chores, e jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus só vai abrir a boca duas oportunidades aqui. Os irmãos podem dar glória para Jesus por isso? Glória a Deus. Porque tem hora que Jesus vai agir mais e falar menos. Você que está pensando, Jesus está falando pouco, diga para alguém que, sei lá, dele está agindo. Aleluia. Glória É a porque Deus. ele está agindo. Jesus tem falado pouco comigo, mas ele está agindo. Aleluia. Eu não sei o que está me reservado, mas ele está agindo. Amém. Às vezes eu fico em casa inquieto: Jesus, como vai ser meu futuro ministerial? Porque eu estou travado, eu estou parado, eu não sei como vai ser, mas ele está agindo. Oh, glória. Não sei se eu volto a pastorear, não sei se volto a pregar como antes, não sei se ele vai me aquietar no canto ou me levar para outra, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: ele está agindo. Glória a Deus. Aleluia. Tem hora que ele vai falar pouco, diga. Tem hora que ele vai falar pouco, diga para você mesmo. Tem hora que ele vai falar pouco comigo, mas ele não vai deixar de agir por mim. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe às vezes alguém fica até esperando alguém falar com ela. Deus nunca mais falou com ela. Deus levantava tanto profeta e nunca mais falou com ela. É porque Deus não tem obrigação de revelar nada quando Ele não quer revelar, para ninguém ficar sabendo. Sabe por quê? Porque quando a bênção chegar vai ser surpresa. Glória a Deus. Aleluia. Glória Não a fique Deus. esperando alguém levantar em profecia para confirmar algo ou dentro da igreja, para a igreja ver. Você não tem precisão nisso. Descanse. Deus está falando pouco, mas Ele está agindo. Glória a Deus. Aleluia. Ele está agindo nos bastidores. Quem pode dar glória para Jesus aqui? Aleluia. Ele está agindo nos bastidores. Ele está vindo no silêncio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse gesto de Jesus é significativo. Ele toca, não no morto diretamente, mas só dentro de um contexto tão sagrado, vamos dizer assim, que compunha o sistema judaico, a lei judaica. Só em fazer o que ele estava fazendo já era ato de impureza, já é algo errado. O senhor pastor sabe disso. Mas Jesus não se incomoda. Jesus não está preocupado que vão falar ou pensar dele. Jesus tinha uma missão, era de tratar com o filho de uma viúva morto. Ele não se contamina, ao contrário, ele vai trazer vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus toca no esquife, diga assim: parou tudo literalmente. Parou tudo, literalmente. Quando Jesus toca, para tudo. Você crê que eu estou dizendo aqui? Aleluia. Diga assim: quando Jesus toca no esquife, Quando Jesus toca nesse, parou tudo. parou tudo. Aleluia. Porque o que estava projetado para continuar, dali para frente não iria acontecer mais. Jesus travou. Glória a Quem Deus. pode dar glória para Jesus aqui? Glória a Deus. Se ele quer travar alguma coisa, ele vai travar para dar início a uma nova história. Aleluia. Travou porque tinha morte. Travou porque tinha morte, porque o projeto dele naquele contexto era vida. Quem pode dar glória para Glória a Jesus? Deus. Travou tudo, tinha morte. Travou tudo, tinha morte. Travou tudo, tinha morte. Para vir um novo começo. Glória. Porque era necessário as páginas
revelado. Tem algo grande a se revelar. Quem pode dar glória para esse Jesus? A senhora vai achar engraçado. Eu peço muito a Deus que me dê essas mensagens, pastor. Mas eu fiz um curso agora, e quando fui buscar o curso médio de teologia que eu tinha feito, quando eu fui buscar certificado, essas coisas, não, porque para o senhor ter esse curso eu precisei fazer outro. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu já estou com quase 53, quarta-feira eu completo 53 anos. 4 de junho eu completo meus 53 anos. Glória a Deus. Eu digo, vou fazer mais o quê? Eu estou com 53 mesmo. Eu já aprendi tanta coisa com aquele que me ensinou, e só ele me ensinou. Para que eu quebrar a cabeça com curso? Eu vou quebrar a cabeça, irmão, agora com a minha vida de santificação mais e mais, aprender mais e mais. Para poder, quem sabe, chegar um ancião maduro. Aleluia. Dentro da casa do Senhor, podendo ser exemplo e podendo ensinar. Porque meu maior desejo hoje é ensinar a Bíblia. Já percebeu isso? Você já percebeu isso esses dias? Que o tempo me moldou e eu fico mais preocupado em ensinar, irmãos. Isso foi uma maldade do Espírito de Deus na minha vida. Eu pedi muito a Deus para aprender a pregar assim. Eu era aquele pregador de explosão. A senhora se lembra? Eu chegava em 15, 20 minutos numa festa, já estava pronto já. Dava lugar com força como tu deu aí. Mas continua nessa tua força que eu vou orando, que eu já estou preparando e está chegando. Aleluia. É assim, irmão Gil? Vai chegando a turma mais nova aí, cheia de gás, dê espaço. Deixa eu ficando mais para trás. O negócio é mais assim. Porque eu estou aqui parando para trazer isso aqui para você. Que Jesus, quando quer intervir numa situação, ele trava. Você vai entender o que eu vou dizer, porque eu estou dizendo. Jesus, neste problema da minha saúde, ele me travou. Quem pode dar glória para Jesus aí? Alguém chega e diz, mas ele deu a oportunidade. Eu disse, mas ele tratou. Aleluia. Porque a gente não quer ter a humildade de dizer que nesse processo Jesus tratou com a gente. É verdade. Eu fui tratado. Aleluia. Eu precisava ser curado de algo. Glória a Deus. Eu estava pensando que era independente ministerial. Eita, glória. Eu queria agora pregar e pregar sem dar muita satisfação. Afinal de contas, eu tenho um ministério, eu tenho uma ação, mas não estava na vontade de Deus. Meu Deus, é forte. E eu não queria que eu terminasse assim. Aí Deus disse, para tudo, porque eu não queria que era assim, mas eu não queria. Deixa a administração em terceiro lugar. Tinha outros planos, entrei com outros projetos. Queria ver se eu montava justamente em Galante uma livraria, colocar estante virtual, entrar no comércio. Pensando que quem sabe seria melhor vestir na esposa, na área de costura. É tanto que ela costura, mas é travado. Não passa de onde é para passar. Mas Jesus trava tudo. Meu Deus. Para tudo. É forte. E diz, eu tenho algo maior e melhor para você. Aleluia. Qual é a minha preocupação hoje? Viver um dia de cada vez. Glória a Deus. Que pode dar glória para Jesus. Aleluia. Eu digo, já que é assim, Jesus é para ti, então é só para ti. Eu estou quieto. Aleluia, Jesus. Porque Jesus trava projeto. E às vezes ele traz um projeto com dores. Ele leva até as últimas circunstâncias. Permitiu eu passar por 3 cirurgias, ficar aberto, ter vísceras colocadas para fora, passar por 3 lavagens, me colocarem tudo para dentro, fechar e ver o que ia acontecer. Eita, Jesus. Tomei 3 bolsas de sangue, de tanto sangue que eu perdi na hora da cirurgia. Por que tudo isso? Para Deus me chamar a atenção no quarto de restauração pós-cirúrgica. Glória a Deus. Jesus, ele tem seus planos de parar. É, Deus. E quando ele para, ele trava tudo. Diga assim, quando ele parar, Quando ele parar, ele vai travar tudo. vai travar tudo. Até a ajuda que era para chegar, trava. Eita, Deus. Até o que era facilidade, Jesus trava. Meu Deus. É forte. Entendeu aqui, irmãos? Que a vida, como dizia o pastor Edmilson,
Não só é rir de leite com barreira de cuscuz, não. Irmão que são mais velhos sabe que ele dizia isso, pastor Edmilson lá de Galante. A vida não só é rir de leite com barreira de cuscuz, não, irmão. Às vezes coisas são travadas para Deus tratar e Deus dizer: sou eu que te sustento. Aleluia! Sou eu que te mantenho. Glória a Deus! Sou eu que provejo as coisas. Tem semana que eu vendo 4 ou 5 Bíblias, 6 Bíblias me ajudam a comprar a minha fruta, a minha verdura, a minha mistura. Mas tem semana que eu não vendo uma. Mas Jesus chega no Pix, chega na intercessão e diz: pastor, mande seu Pix, oh glória! Glória a Deus! Senti desejo de mandar para o Senhor. Aleluia, Jesus. Essa semana foi desse jeito, terça-feira de manhã. Pastor que não é da nossa denominação ligou e começou a conversar comigo. Daqui a pouco desligou. Aí quando ele desligou, ele disse que ele desabafou passando a luta. Mas ele manda mensagem e diz: mande seu Pix. Eu senti o desejo de mandar uma bênção para o Senhor. Chegou R$150. Glória a Deus. Eu fui lá no mercado, comprei fruta, comprei verdura, comprei carne e trouxe para casa. Glória a Deus. Porque Deus me quer assim. Aleluia, Jesus. Não adianta a gente querer fugir do que Deus tem para nós. É forte. Eu amo isso em Jesus. Eu não sei de onde vem, mas chega. Amém. Glória a Deus. Levanta as mãos. Eu sinto a provisão de Deus neste ambiente. Glória a Deus. Deus me guarde de falar essas coisas debaixo de emoção. Mas eu sinto providência nesta tarde aqui. Eu sinto o céu se abrindo, trazendo provisão, solução. Amém, Pai. Causas que estão travadas, Jesus vai destravar. Aleluia. Parou tudo, Jesus, mas Jesus está dizendo: eu estou abrindo a nova porta. Aleluia. Estou abrindo o canal. Quem pode dar glória? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Aleluia. É um canal. Glória a O Deus. canal, você está entendendo o que é um canal? Aleluia. É um canal de transposição. Dá para você dar glória? Glória a Deus. Aleluia. É um lugar que tem muito e vai mandar para pouco. Eu não sei se você está entendendo o mistério. Glória a Deus. É um canal. É um canal. O canal está abrindo. Aleluia, Jesus. É o canal do grande para o pequeno, do grande para o que está na luta. Glória a Deus. É um canal e o rio vai correr, o rio vai correr. O rio vai correr e vai chegar na tua vida, na tua família. Se você quer assim de glória, exalta o nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dentro desse contexto eu posso dizer: Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus toca no esquife e parou tudo. Literalmente, parou tudo. Parou tudo. A visão vai voltar. A lucidez vai voltar. Aleluia. A seta de Satanás vai ser quebrada. Em nome de Jesus. Os obstáculos do inimigo vão ser quebrados no nome de Jesus. Pai. Podemos assim dizer. Diga assim que só Jesus. Só Jesus. Vai ficar melhor, diga: só Jesus Só Jesus tem autoridade tem autoridade para parar o enterro para parar o enterro. e cumprir com a palavra que falou a A palavra viúva. que falou a viúva. Aleluia. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A viúva está esperando Glória a e Deus. Jesus está agindo. Aleluia. E Jesus está agindo, tocando no esquife e parando. Só Ele pode parar o enterro. Só Ele tem autoridade para parar o enterro num momento como esse. Glória a Deus. Como já falei, Ele vai dizer: não chores, baseado no ponto primeiro da mensagem. Ao parar o enterro, diga assim: estava sendo anulado Estava sendo anulado. o destino daquele jovem. Destino daquele jovem. Você crê no poder dessa palavra? Amém. Glória a Deus. Jesus estava
travando, anulando Aleluia. o que estava para ser concluído na vida do jovem. Aleluia, Jesus. Estava esperando ele a sepultura, mas ele ia voltar para casa. Aleluia. Eu, o glória, o aleluia, irmão, faz parte de quem entendeu. Eu vou repetir. Ele ia para a sepultura, Aleluia. mas iria agora voltar para casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus parou para mudar um projeto na vida daquele. Glória a Deus. Jesus para trazer uma nova história para ele. Aleluia. Já imaginou ele voltando para casa, a casa dele agora cheia de gente, a viúva agora sendo consolada com alegria, abraços, afagos, gente, vizinhança, e dizendo o que aconteceu, como aconteceu. Aqueles que estavam distantes não viram, mas chegaram para perto para procurar saber o que foi que aconteceu, como aconteceu. E aquela casa agora era uma casa de testemunho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O milagre no meio da rua, no cortejo, trouxe uma nova história para uma casa. Quem pode dar glória, te prepara para o testemunho. Recebe essa palavra profética, te prepara para o testemunho, para o culto de ação de graça. Jesus vai mover o céu. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu me operei faz 8 meses. Já chegaram para mim, pastor, quando é que vai ser seu culto? Eu digo, não está no tempo. Porque eu tenho um propósito de fazer esse culto. Mas não está no tempo. Porque tem algo que eu estou pedindo a Deus. Eita, Jesus. Tem algo que eu estou pedindo a Deus. Aleluia, Jesus. Eu dou completo. Porque dá meu culto de gratidão. Não é obrigado a ser lá na minha casa. Eu estou dando um culto de gratidão aqui. Aleluia. Eu já dei cultos e cultos de gratidão, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Me Jesus. perdoe que eu tenho essa cara dura, mas eu sou chorão mesmo. Glória a Deus. Eu costumo dizer que eu tenho essa cara fechada, mas eu tenho um coração. Aleluia. Glória a Posso Deus. transparecer o que eu não sou. Verdade. E crê no poder dessa palavra. Aleluia. Vai ter testemunho na tua casa. Glória a Deus. Contando detalhe como foi que aconteceu. Aleluia, Jesus. Já imaginou o defunto se levantar e dizer: quando eu cuidei da vida, eu estava sentado no meio da rua, um bocado de gente, e olhando para a cara de Jesus. Eita glória. Imaginou isso aí? Não dá para você conjecturar isso aqui. Está na Bíblia, mas isso aqui é o imaginário de um pregador que entra nos livros sagrados. Você me escuta pregar, escuta tanta gente pregar. Mas pare para analisar, pastor, isso não é desse jeito. O camarada se levanta no meio da rua e vem de ir para o cemitério e vai para casa. Já imaginou o alvoroço, o testemunho que ele vai falar, o que ele vai falar? Entra um dia, vai entrar no outro, e ele contando testemunho e dizendo o que aconteceu na vida dele. Aleluia. Quem pode agora para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Ler Bíblia, isso aqui, irmão, entra dentro do texto. É. Ler Bíblia é entrar dentro do texto, e viver o texto. Dizer, Senhor, me leva para dentro do texto aqui, me faz entender alguma coisa aqui. Não é nova revelação não, né, Gil? Tem um povo aí pregando e tem que trazer uma nova revelação, porque senão a mensagem não serve, tem que estar nova. Eu recebi uma nova. Não, a revelação é a própria palavra, é o próprio Jesus. Aleluia. A melhor revelação que Jesus já mostrou. É, E verdade. que o Espírito Santo revela. Aleluia. Só Jesus, de maneira sobrenatural, interrompe ou suspende o curso natural dos acontecimentos. Deixa eu concluir, irmão, que o horário já foi embora. Versículo 15. Eu estava com saudade de vir aqui, viu, irmão? Mas tu tem tempo, né? Espero que tu esteja contribuindo com a tua fé. Aleluia. Glória a A maior Deus. contribuição dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, era contribuir com a fé e o crescimento da fé dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia disso? Aleluia. Ele ficou tão desesperado com a igreja de Tessalônica que não teve como ir lá. Você vai ver no capítulo 2, ele não teve como ir lá em 1 Tessalonicenses, ele não teve como ir na igreja. Então o padre que ficou com a fé dos irmãos, que ele mandou Timóteo procurar saber como estava a fé dos irmãos, com medo do tentador, que é o inimigo de nossas almas, atrapalhar o crescimento espiritual. E quando Paulo traz, quando Timóteo traz a notícia para ele,
Ele fica tão feliz de saber que os irmãos estavam bem na fé. Aleluia. Não era se eles estavam só vivendo na igreja, que eles estavam bem na fé. Amém. Glória a Deus. Tem muita gente na igreja, mas não estão bem de fé. Verdade. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo, irmão? Amém. A igreja, muitas das vezes, ela está deixando de ser justamente remédios. Verdade. Lugar de ensino e doutrinação bíblica para desviar pensamento para todas as outras coisas menos importantes. Verdade. Quando a centralidade do evangelho ela é pregada, as coisas fluem, você cria assim. Aleluia. Tem coisa que você não precisa nem pedir, o povo chega para trazer e dá. Glória a Deus. Aleluia. Que estão vivendo o evangelho. Quem vive o evangelho, irmão, não vive sob pressão na igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Quem vive o evangelho, se preocupa em pregar o evangelho, nem pressiona, nem ninguém sente impressionado. Aleluia. Você pode dar glória para Jesus por Glória a isso? Deus. O senhor tem alguma experiência, pastor? Só tem 12 anos e 4 meses de experiência pastoral. Sei o que eu estou falando. Quinto ponto. Diga assim comigo, a ordem. A ordem. Diga para ficar bonito, diga a ordem. A ordem. Versículo 15 diz: o defunto assentou-se. A ordem depois, deu pós aqui, você já entendeu qual é a ordem. A ordem é Jesus dizer para ele: a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. Mas aqui no versículo 15 destaca, que foi uma junção, né? Ordem, Jesus. Então pronuncia uma palavra poderosa. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. Jovem, Aleluia. eu lhe ordeno. Isso é autoridade, irmãos. Glória a Deus. Levante-se. Essa simples frase revela a autoridade de Jesus sobre a morte naquele tempo. Quem pode dar glória para Jesus? Aleluia. Tem coisas que só Jesus pode falar e fazer no meio de um enterro. Aleluia. Só Jesus chega no enterro para dizer para a mulher não chore. Só Jesus chega no enterro para parar. E só Jesus chega para falar com o defunto. Aleluia. Glória a Deus. Olhar para um defunto e chorar. E quem sabe dar testemunho dele é um detalhe. Falar com o defunto como se estivesse falando com ele com vida, só Jesus. Levanta essa tua mão que agora eu vou te provocar. Só Jesus pode falar com o defunto. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele. Bendito é o teu nome. Só Ele. Aleluia. Quem adora Jesus por essa palavra? E correr a sobra da graça. A banda sobra da graça. A palavra vem com poder. Quem pode dar glória para Jesus? Diga assim: Jesus fala com poder. Fica bonito você repetindo: Jesus fala com poder. Jesus fala com poder. E se não tivesse acontecido nada, mas vai acontecer. Aleluia. E quem falou é fiel para cumprir. Glória a Deus. O que Jesus fala tem resultado. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Jesus fala e vai ter resultado. Amém, Pai. Jesus falou, agora diga para alguém: Jesus falou. Aleluia. Após espera o resultado. Espera o resultado, foi Jesus que falou. Glória. Jesus está falando aqui, eu falei por você, espera o resultado. Glória a Deus. Eu intercedi por você, você não viu, espera o resultado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele agora aqui está demonstrando que vai ter resultado em suas palavras. Afinal de contas, ele fala com poder. O morto, diga assim: o morto se assentou Se assentou imediatamente imediatamente. e começou a falar. Começou a falar. Diga assim: sinal. Sinal. Diga forte, diga sinal. Sinal. Ele senta e começa a falar. Ele senta e começa a falar. Aleluia. Senta e começa a falar. Isso aí é Glória a sinal. Deus. Aleluia. Esse é o Jesus que eu creio e lhe digo nesta hora. Ele senta, fala Glória a Deus. o suficiente para Jesus pegar ele e
e levar para sua mãe. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Você está comigo aqui, pode adorar Jesus ou não? Glória a Deus. Defunda se levanta, começa a falar. Jesus entrega a sua mãe. E aqui eu vou concluindo. A vida retorna ao jovem. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Ele é restaurado à sua mãe. Aleluia, Jesus. Ai, irmão. Estava tudo travado. Não tinha choro. Mas agora imagine o que estava defunto, o que estava levado para a sepultura. Jesus pega ele e está indo para onde? Você não está me vendo aqui. Jesus está levando ele para onde? Me repita, me ajude. Jesus está levando o que estava morto para onde? Já imaginou o sorriso da mãe? Entra no texto. Analisa o texto. Viva a experiência do texto. Aquela mulher com um sorriso e quem sabe agora com um choro de alegria recebe o filho vivo nas mãos. Glória a Deus. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Viva a Bíblia, mãe e pai, viva a Bíblia. Glória. Igreja, viva a Bíblia, analise texto. Glória a Deus. Não veja de maneira tão simples, Jesus pegando, trazendo, entregando a mãe. Pare para analisar o que a Bíblia não está escrito, mas tente entender. Aqui a mãe agora recebendo esse filho nas mãos dela. Quem pode dar glória para Jesus? Aleluia. Diga assim: veio carregado. Veio carregado. Vai voltar agora como? Andando. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Esquife. Quem estava carregando ele não precisava mais. Quem pode dar glória para Jesus aí? Glória a Deus. Fique de pé, Aleluia, Jesus. por favor, para eu concluir. Deu para entender até aqui, irmão? Glória a Deus. Deu para entender até aqui ou não? Amém. A maior alegria de um pregador, no meu caso, é entender. Eu fico feliz quando o povo entende o que eu prego. Porque eu sei que o Espírito Santo agiu. Aleluia. Quem crê que o Espírito Santo agiu? Glória a Deus. Você crê que Deus me usou aqui? O Aleluia. Espírito Santo testificou aí? Aleluia. Pode ter certeza que Deus falou com você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode ter certeza que o Espírito de Deus me usou para falar com você. Aleluia. Entre eu e vocês tem um agente soberano aqui. Aleluia. Entre eu e você o Espírito Santo está agindo. Oh, glória. Espírito que revela a palavra vai até o coração levar ela. Aleluia. Glória a Deus. E tu recebe essa palavra e fica alegre. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que aquela mãe vê a restauração do filho com alegria, com um sorriso nos lábios. Mas eu tenho que dizer algo para você. Você não fica chateado desses pedacinhos que o pregador faz isso, não, né? Eu tenho muito cuidado para não virar jargão. Eu tenho muito cuidado. Mas tem hora que eu acho tão interessante. Diga para uma ou duas pessoas, que a gente está concluindo. Diga assim: mandar. Diga para alguém: um jovem levantar-se é uma coisa. É uma coisa. Está vendo esse moço aqui tocando? Se eu mandar ele se levantar, ele pode parar de tocar e se levantar assim. É. Eu posso dizer para ele, não. Eu posso dizer para ele assim: com autoridade, pode de tocar e se levanta. Mandei ou não mandei? Mandou. Usei autoridade pastoral. João foi obediente, parou de tocar, se levantou. Eu dizia: agora sente, continue tocar. Tá vendo, irmão, como é que é as coisas aí? Eita glória. Diga assim para alguém que você vai dizer: mas Jesus Mas Jesus. estava falando, era com defunto. Eita glória. Dê glória para Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Falar com o jovem é uma coisa, agora falar com o defunto, só Jesus fala com ele para trazer vitória. Deus. Aleluia. Só Jesus vai tratar com o defunto, com aqueles que não querem dar ouvido na tua casa, aqueles que estão distantes da igreja, desviados, andando orgulhosos, com o coração cheio de ferida, de mágoas, cedos. Jesus vai visitar para fazer coisa grande.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Falar com Jesus, com o defunto, só Jesus. 3 coisas. Nesse enterro a gente aprende que só Jesus faz. Aleluia. É dizer, não chore, parar o enterro e falar com o defunto. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Leva essa palavra. Amém, Pai. Falar com o defunto, só ele pode dizer. Se levanta. Só Jesus pode. Aleluia. Aí tem uma palavra que era de Roso Nascimento, que o hino que ela cantava nas antigas, dizendo: tem coisas que só Jesus faz. A senhora já cantou muito assim? Aleluia. Diga assim: tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. E Ele está aqui nesta hora Glória a Deus. para dizer para você: não se desespere, você não está só. Amém, Jesus. Isso não é palavra para alegrar teu ego. É palavra para que você seja consolado e exortado nesta tarde. A não desanimar. Amém. A entender que Deus está no controle de todas as Glória a coisas. Deus. Nas conclusões finais, tem louvor, tem temor e louvor do povo. Quem pode dar glória para Jesus aí? Glória a Deus. O povo não sabia se tinha temor ou se tinha louvor. Misturou temor com louvor. Afinal de contas, o que eles presenciaram era coisa muito grande. Deram testemunho do que aconteceu. Quem está aqui? Amém, Jesus. Glória a Deus. Chegou a dizer: um grande profeta se levantou no meio do seu povo. Eles reconhecem a manifestação divina, eles conhecem o profeta, eles conhecem o que estava acontecendo. Com grande alegria, com ações de graças, eles viam e assim puderam também entender a fama de Jesus, como tinha se espalhado. E essa notícia que aconteceu em Naim ganhou outras regiões na Judeia. Quem pode dar glória para Jesus? Aleluia. E prevaleceu o que Jesus fez, porque ninguém ia contar a derrota, ia dizer o que Jesus fez inteiro. Todos ficaram sabendo a reputação de Jesus, sua autoridade extraordinária. Nessa tarde você crê que Jesus é o que eu estou pregando? Glória a Deus.